Daremos início nesse instante à sessão solene de posse dos desembargadores Sérgio Torres Paladino, na presidência, e Irineu João da Silva, na vice-presidência e corregedoria regional e eleitoral desta Corte. Declaro aberta a presente sessão. Convidamos para tomar assento à mesa os excelentíssimos senhores. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Estado, Nelson Antônio Serpa. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral da Assembleia Legislativa, Dr. Fábio Furlan, representando neste ato a presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Desembargador José Trindade dos Santos. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Gersino Gerson Gomes Neto. Convidamos todos a ouvir o hino nacional brasileiro. Em nome do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, gostaríamos de agradecer as honrosas presenças que nos prestigiam nesta solenidade. Em especial, o comparecimento das seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Florianópolis, Dário Elias Berger. Excelentíssimo senhor Vereador Jaime Tonello, Presidente da Câmara de Vereadores de Florianópolis. Excelentíssimo senhor Ministro Paulo Benjamin Fragoso Galotti. Excelentíssimo senhor Secretário-Geral Valtuir Menegotto, representando neste ato a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor Presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses, Juiz Paulo Ricardo Bruschi, representando neste ato a Associação dos Magistrados Brasileiros. Excelentíssimo senhor Conselheiro Luiz Roberto Herbst, Presidente do Tribunal de Contas do Estado. Excelentíssimo senhor Procurador Regional Eleitoral Substituto André Stefani Bertual, representando neste ato a Procuradoria da República em Santa Catarina.
Excelentíssimo senhor Ivori Luiz da Silva Scheffer, juiz substituto do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor Subcomandante-Geral Coronel Valdemir Cabral, representando neste ato o Comando-Geral da Polícia Militar em Santa Catarina. Senhor Delegado Roberto de Oliveira Cardoso, representando neste ato a Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal em Santa Catarina. Excelentíssimos senhores desembargadores que já presidiram este tribunal, em nome dos quais saudamos os demais desembargadores aqui presentes: Carlos Prudêncio, Cláudio Barreto Dutra, Francisco Mai Filho, João Eduardo de Souza Varela, José Gaspar Rubic, Orli Ataíde Rodrigues. Excelentíssimo senhor Dr. Saulo Vieira, agraciado com a Medalha do Mérito Eleitoral. Agradecemos ainda as honrosas presenças que nos prestigiam nesta solenidade de posse. Excelentíssimos desembargadores, juízes de direito, promotores de justiça, advogados, representantes de entidades de classe e demais autoridades. Agradecemos também a presença dos amigos e familiares dos empossandos e demais convidados. Fará uso da palavra, neste instante, o excelentíssimo senhor desembargador Newton Trisotto, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Estado, Nelson Antônio Serpa, representando neste ato o governador do Estado de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral da Assembleia Legislativa, Dr. Fábio Furlan, representando neste ato a presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador José Trindade dos Santos. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Gerson Gomes Neto. Demais autoridades já anunciadas pelo protocolo, a quem mais uma vez reitero o agradecimento da Corte pela presença nesta solenidade para homenagear o nosso futuro presidente. Nesta solenidade encerra-se o meu mandato como presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Impõe-me o regimento interno que apresente um relatório de gestão, porque a leitura, que basicamente compreende números estatísticos das atividades da presidência e demais setores administrativos do Tribunal, seria extremamente enfadonha, permito-me dispensá-la. Os destinatários desse relatório são os integrantes da Corte, aos quais antecipadamente foi disponibilizado o relatório, como tem sido de praxe. Despeço-me da presidência da Corte, entristecido pela perda do convívio com pessoas que já admirava e outras que passei a admirar. Muito aprendi com essas pessoas, aprendizado que não se limitou a questões de natureza jurídica. Tentei apreender um pouco da virtude de cada um dos senhores e senhoras e refiro-me aos juízes da Corte e aos servidores. Também aprendi com os advogados que militam neste tribunal. Tivemos um relacionamento de mútuo respeito, mas principalmente informal. Quando nos colocamos a expressar os nossos sentimentos a quem devemos gratidão, corremos o risco de não abarcar a todos. Poderemos ser injustos ou, no mínimo, indelicados. Não posso, contudo, deixar de agradecer às instituições que nos prestaram valiosa colaboração, notadamente durante o período das eleições. Agradecer à Polícia Federal, à Polícia Militar e Civil do Estado de Santa Catarina. Agradecer aos representantes dos partidos políticos e das coligações. Agradecer às empresas de comunicação e aos jornalistas, que, particularmente comigo, foram extremamente respeitosos e generosos. Agradecer aos mesários que a cada 2 anos contribuem para a maior manifestação da democracia, as eleições. Agradecer aos servidores do TRE de Santa Catarina. Agradecer ao Ministério Público Eleitoral, aos juízes eleitorais de 1º e 2º graus, aos atuais e aqueles que, em face da expiração dos mandatos, já não mais integram a Justiça Eleitoral. Deus foi muito generoso comigo. Sinto-me abençoado por Ele ter me permitido essa passagem pela Justiça Eleitoral. No dia
18, fui homenageado pela Câmara de Vereadores de Joinville com a concessão do título de cidadão honorário. Pensei que nada mais de bom poderia me acontecer. Ledo engano. Na segunda-feira, ao presidir a última sessão jurisdicional desta Corte, mais uma vez fui homenageado. Desta vez, pelos juízes e pelo Procurador Regional Eleitoral. As manifestações de Vossas Excelências marcaram-me, produziram em mim efeitos que nenhum dos senhores sequer é capaz de imaginar. Guardarei a gravação daquele momento, e quando o desânimo quiser me dominar, quando sentir que o idealismo esmorece e que a causa da justiça me torna enfadonha, saberei onde buscar o antídoto. Conforme Aristóteles, a grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las. Conforme Rui Barbosa, o melhor amigo é aquele que nos faz melhor do que somos. Vocês foram amigos e espero um dia merecer todas as generosas palavras que me dirigiram. Se é verdade, e penso que o é, que um amigo é uma pessoa com a qual se pode pensar em voz alta, lhes asseguro que sempre me senti à vontade, de modo que meu pensamento jamais fosse mudo. Jamais temi em externá-lo a Vossas Excelências. O desembargador Cláudio Dutra transmitiu-me a presidência desta Corte, mas, acima de tudo, transmitiu-me a responsabilidade de zelar pelo imensurável patrimônio moral que foi construído por muitos e por muitos anos. Nas mesmas condições, transmito-o ao desembargador Sérgio Torres Paladino. Conheço Vossa Excelência, desembargador Sérgio, desde a década de 70. Em Timbó, tive a honra de presidir o primeiro júri no prédio do Fórum, então recentemente inaugurado. Vossa Excelência atuou como promotor de justiça. Eminente desembargador Sérgio, não lhe desejo sorte, porque dela Vossa Excelência não necessitará. Apenas rogo a Deus que lhe dê forças físicas, pois a sua força moral de todos nós é conhecida. A sua inteligência, o seu amor à causa da justiça, a sua lhaneza no trato com as pessoas, o carinho da sua esposa Ângela, dos filhos, filha, genro e nora, dos netos e netas, assessores da área de informática de Vossa Excelência, são qualidades e fatores que geram a convicção de que Vossa Excelência, no mês de março de 2002, transmitirá ao desembargador Irineu João da Silva esse patrimônio moral a que me referi. Por certo dirá, com outras palavras, com maior eloquência, o que estou a lhe dizer. O desembargador Irineu João da Silva, juiz que tem o nosso respeito e admiração, dirigirá a Corregedoria Geral Eleitoral com firmeza, dedicação e desvelo, próprios aos grandes magistrados, aos grandes homens. Vossa Excelência se sentirá tão honrado em transmitir a presidência desta Corte a ele, como me sinto em fazê-lo agora. Quem não é capaz de construir belas frases se aposta daquelas que outros tiveram a sabedoria de produzir. Nessa despedida, evoco duas que inspiraram e inspiram o meu modo de ser. Você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. Somos responsáveis por aquilo que fazemos e o que não fazemos e o que impedimos de ser feito. Muito obrigado a todos os senhores e senhoras da família do TRE de Santa Catarina. Muito obrigado às autoridades presentes, aos colegas do Tribunal de Justiça, desembargadores e juízes de direito, aos amigos que vieram prestigiar essa solenidade. Convido o desembargador Sérgio Torres Paladino para prestar compromisso e assinar o termo de posse como juiz efetivo e presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do termo de posse. Termo de posse do excelentíssimo senhor desembargador Sérgio Torres Paladino como presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Aos 24 dias do mês de março do ano 2011, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, perante o Tribunal Regional Eleitoral, reunido em sessão solene,
sob a presidência do excelentíssimo senhor desembargador Newton Trisotto, compareceu o excelentíssimo senhor desembargador Sérgio Torres Paladino para tomar posse como presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, consoante eleição realizada em sessão ordinária de 9 de dezembro de 2010, nos termos do artigo 17 do Regimento Interno deste Tribunal. Ao assumir o exercício da presidência, prestou compromisso declarando: prometo cumprir leal e honradamente os deveres do cargo de presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. E para constar, o excelentíssimo senhor desembargador presidente mandou lavrar o presente termo, que assina com o empossado. Convido o excelentíssimo juiz Rafael de Assis Orne para conduzir a sala de sessões, o excelentíssimo desembargador Irineu João da Silva para prestar compromisso e assinar o termo de posse como juiz efetivo, vice-presidente desta Corte e corregedor regional eleitoral. Termo de posse do excelentíssimo senhor desembargador Irineu João da Silva como juiz efetivo, vice-presidente e corregedor regional eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Aos 24 dias do mês de março do ano 2011, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, perante o Tribunal Regional Eleitoral, reunido em sessão solene, sob a presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sérgio Torres Paladino, compareceu o excelentíssimo senhor desembargador Irineu João da Silva para tomar posse como juiz efetivo, categoria desembargador, consoante indicação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, deliberada em sessão de 2 de fevereiro de 2011, conforme o ofício da presidência daquela Corte. Como vice-presidente e corregedor regional eleitoral de Santa Catarina, consoante eleição realizada em sessão ordinária de 9 de dezembro de 2010, nos termos do artigo 17 do Regimento Interno desse Tribunal. Ao prestar compromisso, assumindo o exercício da vice-presidência e da corregedoria, declarou: prometo cumprir, leal e honradamente, os deveres dos cargos de vice-presidente e corregedor regional eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. E para constar, o excelentíssimo senhor desembargador presidente mandou lavrar o presente termo, que assina com o empossado.
da palavra para uso da palavra o excelentíssimo senhor juiz doutor Leopoldo Augusto Brigman, para, em nome da Corte, saudar os empossados. Excelentíssimo senhor desembargador Sérgio Torres Paladino, presidente deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral. Excelentíssimo senhor desembargador Irineu João da Silva, vice-presidente e corregedor regional eleitoral. Excelentíssimo senhor desembargador José Trindade dos Santos, muito digno presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Excelentíssimo desembargador Newton Trisotto. Excelentíssimos senhores juízes componentes desta Corte Eleitoral, doutores Oscar Juvencio Borges, Rafael de Assis Ron, Cláudia Lambert Faria e Júlio Guilherme Berejoski Schatzschneider. Excelentíssimo senhor doutor Gessino Gomes Neto, Procurador-Geral de Justiça. Excelentíssimo senhor Procurador Regional Eleitoral. Excelentíssimo senhor Nelson Serpa, Procurador-Geral do Estado, aqui representando nosso governador do Estado. Excelentíssimo senhor doutor Fábio Furlan, representando o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Excelentíssimos senhores juízes, procuradores, promotores de justiça, advogados e demais autoridades aqui presentes e já nominadas pelo cerimonial, familiares dos empossados, servidores. Incumbiu-me o desembargador Newton Trisotto, um indigno e então presidente desse colégio, saudar os eminentes empossados, desembargadores Sérgio Torres Paladino e Irineu João da Silva, o primeiro no cargo de presidente e o segundo no cargo de vice-presidente e corregedor regional eleitoral desta Egrégia Corte. Neste ato, como se vê, materializa-se a velha máxima de que a instituição, quando forte, é permanente e seus dirigentes passageiros. Isso é típico do regime democrático, do que se denota, neste momento, a mais ampla e plena manifestação do Estado de Direito. Sobre os ombros do primeiro recairá a responsabilidade de dirigir esta casa. É grande a tarefa, porque sucede Sua Excelência, desembargador Sérgio Torres, um dos ícones da justiça catarinense, o desembargador Newton Trisotto, que, diga-se, capitaneou esta corte com muita serenidade, responsabilidade, competência e, além de tudo, sem jamais ter deixado de fazer prevalecer as boas regras do relacionamento. É um timoneiro de escola e realizou as eleições de nosso Estado com firmeza e brilho, coadjuvado pelos demais membros desse tribunal, nada deixando que pudesse intervir nos trabalhos eleitorais. Do registro de candidatos à posse dos eleitos, deu mostra, Sua Excelência, do quão necessário foi sua participação no certame transato. Sei que se despede o desembargador Newton Trisotto com vontade de ficar, porque uma de suas maiores qualidades, além das já citadas, é o forte apego ao trabalho e à causa da justiça. Um verdadeiro devorador de processo. Não foi, digo aos presentes, nenhuma, nem duas vezes, mesmo não havendo empate nas votações, sua manifesta vontade de participar dos julgamentos. E sentia-se, eu presenciava, até angustiado. E o faria, sem dúvida, não com interesses escusos, mas com manifesto interesse em contribuir à causa da justiça, o que é uma quase religião. Resta-nos agradecer pelo tempo em que aqui esteve, mas vou dar-lhe, que também faço em nome da doutora Cláudia Lambert Faria e do doutor Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, apenas um até breve. Quanto aos dirigentes referidos, também oriundos do Tribunal de Justiça, como determina a lei e a Carta Federal, estejam certos os jurisdicionados deste pujante Estado que a renovação, além de salutar e necessária, está à altura dos demais dirigentes que por aqui perfilaram e vão marcar suas trajetórias na Justiça Eleitoral, como já o faz, aliás, com brilho, o desembargador Sérgio Torres Paladino. O desembargador Sérgio Torres Paladino é natural de Florianópolis, casado com a senhora Ângela Regina, com quem tem 4 filhos, Daniel, Eduardo, Mariana e Ricardo. Ingressou no serviço público em 1965, no cargo de agente previdenciário do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina. Entre 1970 e 1972, atuou como assessor jurídico do mesmo instituto. Em maio de 72, aprovado em concurso público, assumiu o cargo de promotor público substituto na comarca de Lages, percorrendo ao longo de sua carreira as comarcas de Guaramirim, Palmitos, Timbó, São Bento do Sul e da capital. Em 6 de novembro de 1990, foi alçado ao cargo de procurador de justiça, atuando até 1995 junto às câmaras civis e, a partir de 1996, perante as câmaras criminais. Em junho de 1997, após figurar na lista sexta elaborada pelo Conselho Superior do Ministério Público para preenchimento do cargo de desembargador pelo 5º Constitucional e indicado pelo presidente do Tribunal de Justiça em lista tríplice, foi nomeado pelo governador do Estado.
na Corte Catarinense, integrou a 2ª e 3ª Câmara Civis, removendo-se em 2001 para a 2ª Câmara Criminal, que atualmente preside. Entre outras funções, foi ainda professor de Direito de Família na Escola de Preparação e Aperfeiçoamento do Ministério Público. Portanto, merecida é sua posição como desembargador de nossa Corte Estadual de Justiça, como igualmente merecida e justa é a sua ascensão à presidência desse tribunal especializado, uma vez que detém todos os predicados para tanto. E disso deu mostras na lisura com que geriu, na condição de corregedor-geral eleitoral, as eleições do ano findo, quando foram eleitos os dirigentes dos executivos federal, estadual e os respectivos representantes dos parlamentos da Câmara Alta. É homem demasiadamente ligado à família e a protege e guarda como um bom pai quer. E é com o mesmo zelo e afinco que trata a coisa pública, fazendo orgulhar não só o Ministério Público, de onde emergiu sua carreira jurídica, mas também a magistratura catarinense. Nesta casa, na condição referida, senhor presidente, muito nos ensinou. Seus votos sempre preferidos com muita sabedoria e profundo conhecimento jurídico, diligência e cautela, trouxeram aos jurisdicionados, com plena certeza, a segurança exigida. Na dúvida, jamais deu um passo sequer à frente. Desvestiu-se aqui, como também o faz no Tribunal de Justiça, da carapaça de acusador, o que poderia autorizar-lhe, pela sua própria formação, sempre um passo mais apressado na análise dos casos que judicou. No entanto, nunca assim o fez. Sempre sereno se mantém e sabe distribuir justiça com segurança e sem sobressaltos. Em qualquer linha de dúvida observada, preferiu absolver a condenar. Nada lhe aflige no dia a dia do trabalho e a tudo resolve. Outra qualidade de sua excelência, com diálogo e certa dose de humildade, nunca se prevalecendo da condição que detém, seja aqui, seja no Tribunal de Justiça. É colega que transmite confiança e lealdade e sempre tem as palavras certas para os problemas que se apresentam. Geriu a Corregedoria Eleitoral com excelência de serviço e é deveras benquisto pelos funcionários que lá atuam e, se pudesse, e disso eu tenho pleno conhecimento, não o deixariam de lá sair, porque atuou com simplicidade e cordialidade com todos. Vão de fato sentir sua falta. E aqui, como homenagem dos servidores da Corregedoria, transmito, senhor presidente, a seguinte mensagem por eles encaminhada. Abro aspas. A maior lembrança que o desembargador Paladino nos deixará, além de sua seriedade e competência, será seu senso de justiça, seu amor ao próximo e suas lições de respeito à família e ao ser humano. Todos os dias em que esteve conosco, sempre fez questão de cumprimentar a cada um dos servidores, chamando-os pelo nome, fazendo uma brincadeira, um elogio. Mais do que nos valorizar como servidores, sempre nos fez sentir como amigos. Trabalhar sob o seu comando foi uma grande honra e um enorme prazer. Sentiremos saudades. Fecha aspas. E continuo. Mas o que importa é que Sua Excelência aqui permanecerá e, com as qualidades que porta, continuaremos a ter um tribunal único, cada vez mais apto a julgar os casos que envolvem o direito do voto. Estas singelas palavras são extensivas aos seus familiares, senhor desembargador. Também é minha incumbência saudar e dar as boas-vindas ao desembargador Irineu João da Silva, que passa a atuar doravante como vice-presidente e corregedor-geral eleitoral, cargo que é até então ocupado, como dito, pelo desembargador Sérgio Torres Paladino. Sua Excelência, natural de Brusque, Santa Catarina, casado com Elma Reiter da Silva, é pai de Marcos e Maísa, colou grau em Direito em março de 1972 pela FUB, em Blumenau. Foi aprovado em concurso de ingresso na magistratura em 13 de nove de 75, com sua admissão na carreira em 3 de 8 de 76. Atuou como juiz substituto nas comarcas de Mafra, Itaiópolis, Canoinhas, São Bento do Sul, Porto União, Videira e Caçador. Foi juiz titular em Urubici, Ituporanga, Caçador e Itajaí, nesta última por 15 anos. Respondeu interinamente pelas comarcas de Bom Retiro e São Joaquim, sendo promovido a desembargador no ano 2000. É membro efetivo da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. É integrante do órgão especial e do Conselho da Magistratura da mesma corte referida. Professor titular da disciplina de Direito Processo Penal na Escola Superior da Magistratura de Santa Catarina e proferiu inúmeras palestras sobre o Tribunal do Júri. Assumiu como juiz substituto no Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina em março de 2010. Quando ainda acadêmico de Direito na Univale, em Itajaí, desembargador Irineu, já ouvia falar de Sua Excelência por colegas oriundos da comarca de Caçador, como da Litorânea e Itajaí. E, por incrível que possa parecer, em nome dos demais pares desta corte, delineou o destino, a incumbência de cumprimentar-lhe nesta oportunidade, o que é para mim uma enorme honra. Nas citadas comarcas, suas qualidades eram sempre lembradas e evidenciadas por todos que o rodeavam, principalmente por aqueles que viviam da rotina forense. É homem austero, rígido e demasiadamente contido, sequer de sua feição se consegue extrair o próximo passo que pretende dar. É extremamente educado, um verdadeiro gentleman, é capaz de ofender quem quer que seja.
estudioso, os casos que por suas mãos passam são exaustivamente analisados, nada lhe fugindo da necessária apreciação. Ouso dizer que é um perfeccionista do direito. Seus acordos são verdadeiras aulas de direito penal e processual penal. Como juiz criminal há quase uma década, senhor desembargador, vários de meus pronunciamentos monocráticos passaram por vossas mãos, como também do eminente desembargador Sérgio Torres Paladino. Nas reformas ocorridas, Sua Excelência foi de tamanha sabedoria e justiça que apenas me restava a elas curvar-me e prontamente providenciar o arquivo da lavra proferida para pesquisas futuras, como paradigma para outros julgamentos. Ganhará imensamente a Justiça Eleitoral com a sua chegada a esse egrégio tribunal especializado. Será, Sua Excelência, como todos que por aqui passaram, penalizado com a dupla carga de trabalho. No entanto, suas qualidades amenizarão tal fardo, porque sua capacidade laborativa é deveras conhecida. O que importa é que Sua Excelência vem para somar e trazer sua contribuição ao direito eleitoral. Já se disse que quando a política entra pela porta do judiciário, a justiça sai pela janela. Também já foi dito que o problema é a politização da justiça. No entanto, disso nenhum jurisdicionado precisa temer. O que traz Sua Excelência para esse tribunal, e isso eu digo com a mais plena segurança, até porque aqui já atua, é a segurança jurídica e a continuidade da tradição dos julgados, elevando a expansão do Poder Judiciário no processo decisório. A partir de hoje, sob vossa batuta, o abuso do poder econômico ou o abuso do poder de autoridade, em caso de denúncia, jamais se sobressairão sobre o mais fraco e nem desequilibrarão qualquer certame eleitoral. Com a posse de Sua Excelência, repito, ganha a sociedade, ganha o meio jurídico, já que traz consigo a imensa vontade de fazer justiça e de acertar. Tudo acontece ao seu tempo, no momento determinado, nem antes e nem depois. Teve o desembargador Ineu seu tempo de substituto, agora terá o seu tempo de titular. Com vossa presença iremos evoluir e aprender na sua nova situação. Isso também deve ser dito em relação ao desembargador Sérgio Torres Paladino. Também não posso terminar, eminente desembargador Ineu João da Silva, sem deixar de citar a mensagem encaminhada pelos seus funcionários de gabinete do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Disseram Tereza, Adriana, Mara, Dayana, Fabiana, Guilherme e Jorge, que, aspas, a convivência com o desembargador Ineu é um exercício permanente de ponderação. Ponderação que se materializa na diária prestação judicional, onde as decisões maturadas refletem uma sólida formação humana e técnica. Seu viés rigoroso, que se manifesta nas questões processuais, referido ocasionalmente pelas partes, traduz a longa e intensa labuta nas trincheiras das comunidades às quais serviu e das quais se abeberou para formatar seu senso de justiça, e cujos anseios hoje faz repercutir nas decisões da Corte Estadual. Também no trato diário é pessoa de convívio, afável e paciente. É um interlocutor respeitoso que valoriza as ideias e posicionamento de seus colaboradores, relembrando incansavelmente a cada um o compromisso com a celeridade, a efetividade e, sobretudo, a independência na implementação da justiça. Fecha aspas. Continuo. Antes de finalizar, urge, senhor presidente, senhor corregedor, a reforma eleitoral. Chega de vermos políticos com as mãos em dinheiro sujo, justificando, quando apanhados, tratar-se de valor não contabilizado ou o famigerado Caixa 2, que se implante, então, o financiamento público. Basta, deve ser dado ao voto a reboque ou ao puxador de votos, que venha, então, o voto distrital puro, ou distrital misto, ou distritão. Que se façam cessar os partidos sem doutrina, que só atendem seus líderes, que fundem as teorias do capitalismo com socialismo como se fossem receitas de sorvete. Frank Lloyd Wright disse que o presente é a sombra que se move separando o ontem do amanhã. Nessa repousa a esperança. E a esperança da sociedade catarinense, doravante, é depositada nas mãos dos senhores, responsáveis a gerenciar a Corte Eleitoral do Estado. Finalizando, fica a grata satisfação de ver os nomes de vossas excelências guindados a tão importantes cargos. Este colegiado se fará, sem dúvida, ainda mais talentoso e técnico com vossas chegadas. E manterão, sem a menor sombra de dúvida, o nome do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina na mais alta conta junto à Federação, porque respeitam o próximo, são carismáticos e são manifestamente admirados e reconhecidos no meio em que atuam. Em nome da Corte, lhes damos, desembargador Ineu João da Silva, as boas-vindas, como o cumprimentamos, assim também fazendo em relação ao já colega desembargador Sérgio Torres Paladino, cônscios de que a ética e a justiça continuarão a se perpetuar nesta casa. Parabéns e muito sucesso aos dois. Muito obrigado. O excelentíssimo senhor Procurador Regional Eleitoral Substituto, Dr. André Stefani Bertual, em nome do Ministério Público Federal, saudará os empossados. Boa noite. Excelentíssimo senhor desembargador Newton Trisotto,
Excelentíssimo senhor presidente e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Santa Catarina, desembargadores Sérgio Torres Paladino e Irineu João da Silva. Meus caros juízes, excelentíssimos juízes e juíza do Tribunal, excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, senhor Gersino Gerson, excelentíssimo desembargador José Trindade dos Santos, presidente do Tribunal de Justiça, excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Estado, Nelson Antônio Serpa, neste ato representante do governador do Estado de Santa Catarina, excelentíssimo senhor Fábio Furlon, representando a presidência da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, demais colegas do Ministério Público, autoridades presentes, advogados, funcionários da Casa, amigos e membros da audiência. Titularizando, mais uma vez, a honrosa ocasião de prestar as homenagens, tanto da Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, como do Ministério Público Eleitoral, por esta Procuradoria Regional Eleitoral, nesta ocasião, da despedida do presidente deste egrégio do Tribunal Regional Eleitoral, o excelentíssimo senhor desembargador Newton Trisotto, e da posse do novo presidente, o excelentíssimo senhor desembargador Sérgio Torres Paladino, do vice-presidente e corregedor, excelentíssimo senhor desembargador Irineu, peço a paciência de todos para com as breves e modestas palavras que proferirei para saudá-los. Inicio despedindo-me do presidente anterior, Dr. Newton Trisotto, cuja administração ficou pautada por sua marca pessoal no convívio do dia a dia. Uma alegria sempre presente e uma capacidade ímpar de deixar seus interlocutores sempre à vontade, mesmo ante a discussão e a decisão dos temas mais árduos, assim facilitando esses procedimentos. Somente tenho a agradecer o respeito sempre demonstrado por Vossa Excelência, tanto em termos institucionais como pessoais, de modo que peço-lhe que nos visite ainda sempre que possível, de modo que possamos outras vezes partilhar, ainda que efemeramente, do convívio tão aprazível antes proporcionado cotidianamente. E o digo não apenas por mim, mas pelas opiniões colhidas em inúmeras ocasiões, tanto por parte dos seus pares como dos servidores que o acompanham. De modo que lhe afirmo que Vossa Excelência deixa amigos nesta casa e na Procuradoria Regional Eleitoral da República, que sempre o receberão de braços abertos. Também não posso, à semelhança do Dr. Leopoldo, deixar de comentar a circunstância de ter observado que a paixão e o empenho de Vossa Excelência, como um verdadeiro magistrado que é, sobressaía mesmo no acompanhamento dos julgamentos por parte dos demais juízes, no afã de que as decisões refletissem efetivamente a melhor justiça, afã que pude compartilhar do mesmo modo em diversos casos desta mesa. Uma frase sua marcará indelevelmente este período. Não voto neste caso, mas se votasse, pensaria sobre tais ou quais pontos, como que sempre contribuiu, sem qualquer interferência, para o aprofundamento das discussões, travadas sempre em um clima de informalidade e respeito. Tenho, por outro lado, para com o Dr. Sérgio Paladino, e não me tenho de modo algum como igualar-me às considerações do Dr. Leopoldo, que me conhece há muito tempo, assim como o Dr. Inigão, mas também tenho para com Vossa Excelência, com quem também tive ocasião de conviver durante o ano que passou, as mesmíssimas considerações de afeto e respeito em face de sua pessoa e mesmo de seus familiares, incluindo colega da área do Ministério Público, que levarão pela história os princípios de honestidade, o caráter e, por que não dizer, também o bom humor herdados de Vossa Excelência. Também oriundo de nossas hostes ministeriais, situação de que, pelo acompanhamento dos trabalhos de Vossa Excelência nesse tribunal, podemos cada vez mais nos orgulhar. Temos certeza de que a atuação firme, coerente, expedita e eficaz demonstrada por Vossa Excelência, já perante a vice-presidência e a corregedoria desta Casa, marcarão o desempenho da administração com as mesmas características já apontadas, sendo certo também que o ambiente leve e de bom relacionamento que foram a marca da gestão anterior, repetem-se na sua pessoa. Por fim, a característica de bom trato e da gentileza também é observada na pessoa do excelentíssimo desembargador Irineu, pelo que temos tido a ocasião de conhecer. Pelo que saudamos sua chegada às importantes atribuições que lhe aguardam e das quais temos certeza Vossa Excelência saberá desincumbir-se com a clareza, a profundidade, a firmeza e a imparcialidade inerentes ao trato das questões jurisprudenciais e eleitorais. Cumpre-me, portanto, homenagear os citados, mas queria também aproveitar o momento de renovação para saudar a todos os colegas, permitam-me assim chamá-los, que durante esses anos têm contribuído para a construção coletiva de cada decisão, de cada instrução, de cada julgamento e, eventualmente, de cada recurso.
servidores da Procuradoria Eleitoral, incansáveis nos curtos prazos e volumes que nos assolam, servidores do Tribunal, competentíssimos e eficientes, e advogados atuantes que muitas vezes têm um importante papel, de mesmo a nós do Ministério Público, fazer ver a totalidade dos aspectos mais relevantes que delineiam a realidade dos fatos. Que a todos nós, desde a presidência a todos os demais cargos e operadores, caiba, ao final do dia, a sensação do dever cumprido e da mente tranquila e serena. Sejam bem-vindos, Dr. Sérgio Palladino e Dr. Irineu, à presidência e à vice e à corregedoria desta casa. E recebam os votos de felicidades e sucesso no exercício da administração e da judicatura. Reiterando nossa oferta usual, além do cumprimento às suas excelências, prezamos pela eficiente colaboração funcional entre esta Procuradoria Regional Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral e os diversos órgãos eleitorais, que têm caracterizado este Estado como um dos mais ágeis e inovadores, tanto aspectos administrativos como jurídicos eleitorais. Saudações e felicidades a todos. O excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, desembargador Sérgio Torres Palladino, fará neste instante o seu pronunciamento. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Estado, Dr. Nelson Antônio Serpa, representando neste ato o governador do Estado. Excelentíssimo senhor José Trindade dos Santos, meu amigo, digno representante, digno presidente do Tribunal de Justiça do nosso Estado. Dr. Gessino Gerson Gomes Neto, também meu amigo, digno Procurador-Geral de Justiça. Dr. Fábio Furlan, representando neste ato a presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Cumprimento os caros colegas e juízes, cumprimento aos colegas e amigos que aqui se encontram, juízes e desembargadores, as autoridades presentes, especialmente ao ilustre prefeito municipal, Dário Berger, cumprimento a todos os servidores desta casa e um cumprimento muito especial aos meus amigos assessores da Corregedoria Eleitoral. Meus queridos amigos e familiares, chego hoje à presidência desta Corte. Até aqui foram muitos quilômetros rodados, iniciada a longa jornada no remoto ano de 1972, quando ingressei por concurso público na carreira do Ministério Público. Enquanto neste órgão, que alberga entre suas inúmeras funções institucionais a defesa intransigente dos interesses públicos e do bem comum, passei pelas diversas regiões do Estado, as mais próximas e as mais remotas, com paradas obrigatórias, umas maiores, outras menores, em cada uma delas. Além de conhecer as diferenças culturais entre umas e outras, em face certamente do fluxo migratório que trouxe para o nosso território gente de todos os matizes, formando um verdadeiro mosaico de povos e culturas, permitiu-me também essa rodagem, constatar a pujança do nosso Estado nos mais diversos ramos da atividade humana. Cheguei finalmente em 1980 a Florianópolis, das 100 praias, que a transformam num verdadeiro aglomerado humano nos meses de verão, atraindo, sempre bem-vindos, turistas de todas as partes, nacionais e estrangeiros. Faço essa retrospectiva para lembrar que antes de percorrer o primeiro quilômetro, ou por vir, na forma das condições atuais, não passava de uma quimera. Pensava, quando muito, chegar ao fim da jornada, a esta ilha da fantasia, minha terra natal, a tempo de encontrar, ainda com vida, meus saudosos pais, para lhes retribuir, em amor e carinho, uma pequena parcela do muito que me deram. A minha expectativa não ia além disso. Mas o destino sempre generoso quis mais para mim. Em 1985, guindou-me ao elevado cargo de Procurador de Justiça. Chegava ao píncaro da carreira escolhida, não havendo, pois, espaço a outras pretensões. Mas, segundo Marcel Proust, autor francês, morto em 1922, que legou ao mundo a obra Em Busca do Tempo Perdido, obra-prima da literatura mundial, a nossa vida está todo instante diante de nós como um desconhecido na noite. E quem de nós sabe aonde chegará amanhã?
Por conta do imponderável, cheguei ao judiciário do nosso Estado, no cargo de desembargador, na vaga destinada ao Ministério Público pelo 5º Constitucional. Ministério Público e Judiciário, duas grandes instituições que, trilhando caminhos paralelos, têm como glorioso destino a realização da justiça. Orgulho-me e sorvo o privilégio de pertencer a uma, meu caro desembargador Trindade dos Santos, já tendo pertencido a outra, meu ilustre amigo doutor Gerson Gomes Neto. É hora, então, de rebobinar o passado. Assumo hoje a presidência desta Corte. Chego aqui por uma regra costumeira e singular, como referiu o eminente ministro César Peluso, quando eleito para presidir a mais alta Corte de Justiça do país. Sua Excelência referia-se à sua antiguidade naquela magna casa, desprezando modestamente seus inúmeros atributos. Chego pela regra da tradição. Antes do pouso, contudo, fiz uma escala obrigatória na Corregedoria Regional desta Corte. Obrigatória, mas imensamente gratificante, desembargador Irineu. Vossa Excelência terá ao seu lado uma equipe extraordinariamente competente, afinada, dedicada, criativa e aguerrida, que trabalha harmônica, em conjunto, sem alarde, em sintonia com os demais setores da Casa, visando só e sempre a pureza das eleições. No curso do ano eleitoral que se findou, desembargador Irineu, da autoria exclusiva dos seus servidores, sem qualquer outra participação de minha parte, salvo o incentivo, na Corregedoria, agora de sua titularidade, foram concebidas duas grandes obras. Uma sobre propaganda eleitoral, dissecada em todos os pormenores, dirigidas aos candidatos, partidos políticos e advogados da área. A outra, de orientação ao eleitor, cabos eleitorais e aos zelosos policiais militares sobre os procedimentos e condutas a serem observados no dia das eleições. Distribuída a primeira delas a todos os TREs do país e a outros interessados, mereceu de parte dos seus destinatários os maiores encômios, inclusive do eminente ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. É um átimo, desembargador Irineu, da capacidade produtiva dessa equipe, que, embora lastimoso, tenho a honra de lhe repassar, certo da sinergia que marcará essa relação. Chega ao fim a minha escala. Por tudo o que vi e aprendi, e pelo carinho recebido, deixo-a com uma certa nostalgia. Recomendo a prudência, que, sendo muitos os nomes que merecem citação, não o façamos para não incorrermos no grave pecado de omitir um deles. Corro o risco do pecado, mas não cometo o pecado de deslembrar, por esse admirável período da minha vida funcional, da Renata, da Rose, da Simone, da Evelise, da Silvia, do Sérgio, do Olavo, do Marcelo, do Paulinho e do Marcos Cléo, este que sempre me instrumentalizou para debater em todas as sessões com os notáveis juízes dessa Corte. Vossa Excelência, desembargador Irineu, é um magistrado operoso, assim reconhecido pela comunidade jurídica do nosso Estado. É um estudioso, é um especialista na área de sua atuação. Não raro, advogados que assomam a tribuna das nossas sessões no Tribunal de Justiça iniciam suas prédicas exaltando seus dotes de mestre, professor que foi da Universidade do Vale do Itajaí, e que eu, sem nunca ter sido seu aluno, já conhecia pela erudição dos seus votos. Vossa Excelência é um juiz que trabalha sem olhar para o relógio, mal saído das nossas sessões que invadem as noites, mesmo extenuado pelo trabalho iniciado pela manhã, consegue ainda reunir forças para subir ao gabinete e iniciar os estudos dos processos que julgará na sessão seguinte. Implacável, sim, mas com a fereza que habita comumente os nossos processos. Vossa Excelência é, acima de tudo, justo e, com a sua atuação, honra a magistratura do nosso Estado. Seu admirador, confesso, orgulho-me também de tê-lo no rol dos meus grandes amigos. Chego finalmente ao meu último destino nesta Corte. Buscando socorro na metáfora, entro em campo, meu caro desembargador Trisotto, com o mesmo time tão bem conduzido por Vossa Excelência. Pela minha interinidade, em algumas ocasiões no exercício da presidência, conheço já os jogadores,
todos de alto nível, depositários por isso da minha restrita confiança e que pretendo, sem alterações, tê-los alinhados comigo até que soe o apito final, marcando o fim da minha gestão. Repetindo as palavras do eminente desembargador Cláudio Barreto Dutra, a quem sucedeu na Corte, Vossa Excelência Desembargador Trisotto disse há um ano no seu discurso de posse: não espere de mim qualquer projeto mirabolante. O meu modesto projeto de administrar é prosseguir no exemplar padrão de histórico excelente da Corte, aperfeiçoando-o se possível, mas mantendo a sua linha de atuação. Como Vossa Excelência o Desembargador Cláudio, também não trago projetos mirabolantes. Vou seguir, como enfatizaram os ilustres colegas, as regras clássicas do bom senso, da paciência, da perseverança e do planejamento adequado e eficiente. O alto preparo dos servidores desta Corte, aliás, não me permitiria o mesmo outro pensamento. Ouso afirmar que a sucessão nesta casa é uma simples troca de guarda, imbuídos todos que têm assento nesta cadeira do sentimento de preservar, pelos seus atos, o elevado prestígio que ela angariou ao longo dos tempos. Recebo intacto das mãos de Vossa Excelência Desembargador Trisotto, copiando-lhe a expressão, este notável patrimônio que define a magnitude desta Corte. Vossa Excelência fecha com altivez o seu ciclo nesta casa. Deixa exemplos como administrador e como juiz. Na primeira condição, buscou em cada conduta apenas a realização, recusando o sucesso pessoal. Ouvia a todos, juízes da Corte, quando a uma decisão bastava a voz da sua razão. Humilde, contudo, queria ouvir outras vozes e outras razões. Sábio, como tem que ser os líderes, a todos queria envolver. Na segunda condição, Vossa Excelência é ainda um juiz incessante, para quem as férias não interrompem o trabalho. Os voos em viagem de serviço servem para apurar os acórdãos, e os fins de semana, que deveriam ser exclusivamente em família, são divididos com os estudos. São atributos comuns a muitos juízes, talvez a maioria, para quem, como Vossa Excelência, entende que a atividade judicante é contínua e permanente. Mas aos que transcendem, como Vossa Excelência Desembargador Trisotto, de que sou testemunha, aliás, que nem a convalescença obrigatória de uma enfermidade cardíaca em leito hospitalar de outro estado consegue despregá-lo do processo. Não faz ainda uma semana, Vossa Excelência foi distinguido com o honroso título de cidadão honorário do município que detém o maior colégio eleitoral do estado, privilégio que, no caso do judiciário, só é conferido a um juiz transcendente. Permita-me, Deus, possa, ao fim do meu mandato, entregar ao meu sucessor, com a mesma riqueza, o patrimônio que hoje recebo das mãos limpas de Vossa Excelência. Sei das minhas graves responsabilidades ao assumir a presidência desta Corte. Para satisfazê-las, além da minha dedicação, conto com o indispensável apoio dos valorosos servidores desta Corte, responsáveis maiores pelo seu prestígio, dos seus honrados juízes e procuradores. Reitero a todos o meu grande apreço e incito-lhes para que estejam comigo durante toda a jornada que hoje se inicia, nem à frente, nem atrás, mas simplesmente e sempre ao meu lado. Rendo a minha homenagem à imprensa do nosso Estado, que diariamente nos serva de informações, deixando-nos conectados com o mundo e que no período das eleições é parceiro inestimável da justiça eleitoral, permitindo com seus longos tentáculos que as orientações emanadas do órgão alcancem todos os rincões do nosso território. Da sua força, ditou Johannes Gutenberg, o seu inventor. A imprensa é um exército de 26 soldados de chumbo com o qual se pode conquistar o mundo. O meu preito também é a Polícia Federal e a Polícia Militar, que marcaram presença firme no último embate eleitoral, tendo concorrido duas grandes instituições, garantidoras da ordem pública, para que o pleito ocorresse em clima de absoluta normalidade. Reverencio os ilustres advogados que atuam perante esta Corte, especialmente aqueles que no momento mais abrasivo da disputa, tendo apenas as armas do conhecimento das leis, sem jamais faltarem à ética e ao respeito, protagonizaram memoráveis debates da tribuna. Não teremos eleições este ano. Há tempo, pois,
para que as próximas a serem feridas ao final do ano vindouro, meu caro Dr. Leopoldo, sejam acompanhadas das tão desejadas e necessárias reformas. Política eleitoral, reclamadas pela voz do povo, que não consegue assimilar o fenômeno que permite a um candidato que não obteve 300 votos vir a ocupar uma cadeira de deputado federal, preterindo aquele que atingiu quase 70 mil, como ocorreu em eleição passada no estado de São Paulo. Que venham as reformas e façam novamente das eleições uma verdadeira festa cívica, como eram as eleições da minha infância. Aos políticos de todas as grades partidárias, fiéis ao mandato recebido das urnas, o voto nas eleições seguintes é a recompensa. Aos que frustrarem a vontade popular, com as devidas adaptações, a advertência de David Lloyd George, estadista inglês. As eleições, às vezes, são a vingança do cidadão. A cédula é um punhal de papel. O meu agradecimento especial ao colega e amigo Dr. Leopoldo Augusto Brigman, que me saudou em nome da Corte. Conhecemos-nos não faz muito. Não é o tempo, contudo, que mede o tamanho da amizade. Ela surge, às vezes, num átimo e se torna tão intensa como a que sinto por Sua Excelência. Com orgulho, tomo as suas palavras, que me honraria merecê-las, como demonstração inequívoca da reciprocidade. Mas tomo-as também como incentivo para que, mesmo não dispondo de meios para alcançá-las, nunca deixe de persegui-las. Agradeço também, e com muito carinho, a manifestação do Dr. André Stefani Bertual, um obstinado na perseguição dos grandes objetivos do Ministério Público e, por via de consequência, dos interesses maiores da sociedade. Suas palavras, que não vestem o meu figurino, brotadas certamente da amizade nascida do convívio nesta casa, recebo-as como estímulo ao prosseguimento da minha jornada. A Vossa Excelência, Dr. André, e ao meu amigo, Dr. Cláudio Dutra Fontela, que dignificam o Ministério Público Federal nesta Corte, a minha admiração pelo trabalho que realizam e a minha estima pessoal. Agradeço a presença prestigiosa do ministro aposentado Paulo Benjamin Fragoso Galotti, que engrandeceu a todos os magistrados de Santa Catarina com a sua atuação marcante no Superior Tribunal de Justiça. A presença de muitos amigos dá-me a certeza de que nenhum obstáculo impedirá que eu chegue ao fim da jornada, pois nenhum caminho é longo quando um amigo nos acompanha. De autor anônimo, altruísmo. Somos o resultado de muitos esforços que não são nossos. Sozinho não teria dado o primeiro passo. Nessa longa jornada de quase 40 anos, não me faltaram incentivos. De meus saudosos pais, enquanto vivos, de meus irmãos, de meus queridos filhos, o nascimento de meus netos, aqui representados pelo Rafael e pela Gabriela, dos colegas e amigos do Judiciário e do Ministério Público, procuradores e servidores desta Corte, de minha assessoria no Tribunal de Justiça. Tive sempre a proteção de Toninho, meu guia espiritual. Contei principalmente, desde a arrancada, com a companhia permanente e prazerosa de minha mulher. Ao meu lado, destemida, enfrentou os obstáculos que surgiram no caminho, não deixando que diante deles me faltasse a confiança. Abastece-me até hoje de fé, energia e esperança. É companheira, amiga e conselheira. Foi decisiva para que eu chegasse até aqui. É, enfim, um maravilhoso presente que Deus me deu. Obrigado. Convidamos a todos para ouvirem o hino do Estado de Santa Catarina.
agradecendo a honrosa presença das ilustres autoridades, dos amigos que aqui compareceram, declaro encerrada a presente sessão solene.